Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio de hoje, vamos analisar a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou ao governo federal a adoção de medidas para proteger os povos indígenas do contágio do novo coronavírus. Dentre as obrigações impostas ao governo Bolsonaro estão a elaboração de um plano de enfrentamento à doença e a adoção de medidas para impedir a entrada de invasores nas terras indígenas. Mas há um ponto mais importante nessa decisão: o reconhecimento da articulação dos povos indígenas do Brasil como uma organização legitimada para contestar a constitucionalidade de leis no Supremo. O STF, na sua jurisprudência, sempre limitou a configuração de entidades de classe àquelas organizações de pessoas que desempenham uma mesma atividade econômica ou profissional. E Barroso ampliou esse entendimento. E nós aqui no Sem Precedentes vamos conversar com a nossa colaboradora de sempre, nossa parceira, Juliana Cesário Alvim, que pioneiramente escreveu sobre este tema. Depois nós vamos falar sobre a decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, que permitiu que Fabrício Queiroz, que estava preso preventivamente, passasse para a prisão domiciliar. Fabrício Queiroz, investigado naquele esquema de rachadinhas no gabinete do hoje senador Flávio Bolsonaro. E, por fim, os dois últimos temas. A sequência de webinários do Jota e INSPER sobre Celso de Mello, seu legado e sua aposentadoria, e a decisão do presidente do Supremo, Dias Toffoli, obrigando a Lava Jato a transferir todas as bases de dados estruturadas e não estruturadas utilizadas nos últimos anos para a Procuradoria-Geral da República. Time de sempre: Tomás Pereira, FGV Direito Rio, Diego Werneck do INSPER, Juliana Cesário Alvim da UFMG. Nós vamos começar, Tomás, por você, para falar sobre essa decisão do ministro Barroso. Olá Recondo, olá Juliana, Diego, muito bom estar conversando com vocês, como sempre. Bem, essa decisão foi uma das decisões mais importantes da semana, uma decisão interessante que tenta dar efetividade para direitos fundamentais de povos indígenas, né? Uma minoria certamente muito maltratada politicamente no Brasil, né? Mas tem algumas coisas que eu acho que me chamaram a atenção na decisão e que vale a gente discutir aqui, né? Eu achei interessante, lendo a decisão, que o ministro Barroso tenta apresentar a decisão dele, que poderia ser acusada de ativista, como sendo uma decisão relativamente contida, né? Ele, logo no começo do voto, fala: todos os pedidos são relevantes e pertinentes, mas nem todos podem ser satisfeitos por vontade, caneta e tinta. Então, daria a entender que ele talvez só ia definir, nesse momento, cautelarmente, aqueles que dependem apenas de vontade, caneta e tinta, mas ele está falando de criações de barreiras, né? Uma sala de situação, prestação de serviços de saúde, né? Fica difícil a gente entender quais são aqueles que de fato dependem apenas de vontade, caneta e tinta, já que vários desses dependem, na verdade, de uma atuação do executivo, né? E no caso, ou do exército, ou dos sistemas de saúde, para de fato fazerem essa situação, né? Fazerem isso. Tem um outro tipo de contenção ou de narrativa de contenção que muitas vezes, quando ele defere, ele fala, ele inclusive com todas as letras fala, não há que se falar em interferência do judiciário sobre políticas públicas, numa decisão que tem tudo a ver com políticas públicas, no caso, políticas públicas de prevenção e prestação de saúde a povos indígenas no meio de uma pandemia. E por que ele diz isso, né? Por exemplo, no caso do deferimento da constituição de uma sala de situação. Ele faz referência ao fato de que, na verdade, já existe, né, uma portaria conjunta do Ministério da Saúde e da FUNAI que prevê essa sala, né? É verdade que nessa portaria não estão incluídos como participantes dessa sala de situação representantes dos povos indígenas, o Ministério Público e a Defensoria Pública da União. Ele fala, né, que ele está deferindo e pedindo e determinando que se constitua essa sala de situação, mas ele diz: mas eu estou apenas dizendo o que está na portaria. Mas e sobre essas pessoas que não estão na portaria? Ele fala, não, eu estou mandando incluir elas também, mas porque tem uma outra lei em outro lugar que fala sobre a importância da participação do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos próprios indígenas nas políticas públicas que lhes afetam. Então ele sempre tem uma narrativa de como eu não estou acrescentando nada aqui, não tem nada que não está na lei, mas isso levanta algumas perguntas que a gente está acostumado a discutir em decisões do Supremo, né? Por exemplo, isso é uma portaria do Ministério da Saúde e da FUNAI, né? E se a portaria for revogada? E se a portaria for alterada? Daí
a decisão perde o seu efeito, porque se ela não existir mais, ele não está mais apenas dando concretude a uma portaria que já existe. Então, eu diria que tem aí um certo ativismo que não quer dizer seu próprio nome, né, que não quer se declarar como ativista, mas tem alguns elementos aí de interferência, sim, do judiciário em política pública, mesmo que sejam talvez muito justos. O que ele não concede, que é interessante também? Ele não concede a remoção de invasores, de pessoas que estão comunidades, né, invasores nos termos da petição inicial, nessas terras indígenas, né? E ele faz isso dizendo que, inclusive, olha, essa é uma situação anterior à Covid, isso pode gerar conflito, então não vamos fazer isso agora, né? Claro que o poder público deveria dar conta disso, uma situação que se perpetua, mas como não é algo especificamente relacionado à Covid, vamos apenas tentar garantir que eles estejam separados e isolados. E ele chega, inclusive, a dizer que a própria Covid talvez fosse um motivo para não fazer isso agora, dado que, um argumento um tanto inusitado, que tentar remover essas pessoas durante a Covid talvez pudesse gerar contaminação aos próprios indígenas, né? Já que teria que ir lá a polícia, o exército, assim por diante. Então fica interessante, né? Que é quase como um outro lado da decisão, pelo menos por enquanto, é que estariam proibidas as remoções de pessoas em terras indígenas durante a Covid, por motivo de Covid. Isso também é algo que fica no ar. Mas, assim, tem um contexto nesse, né? Isso eu queria dizer sobre o mérito da decisão. O contexto é que, em diversos momentos, fica claro algo que a gente já falou sobre aqui, na relação do judiciário com o governo federal, que é um contexto de desconfiança, de falta de confiança no governo federal, né? Em vários momentos, ele cita declarações do próprio presidente da República, dizendo que não vai demarcar terra indígena nenhuma, dizendo que vai, inclusive, rediscutir e anular demarcações anteriores. Então, claramente, tem um contexto de um presidente da República que mesmo como candidato e como presidente, tem tido declarações pouco simpáticas às demandas desses povos indígenas, e que, portanto, nessa decisão que se tenta colocar um pouco deferente, tenta se colocar contida, tem ao mesmo tempo uma atitude esperada e que a gente vê em outras decisões também em relação a esse governo federal, que é menos contenção do que talvez tivesse num governo que fosse visto como estando agindo de boa fé e tentando fazer o máximo possível. É muito difícil acreditar que esse governo está tentando fazer o máximo possível para realizar essas proteções, que são proteções constitucionais mesmo, considerando as declarações do chefe do executivo nesse momento. Mas tem uma outra coisa nisso, e daí eu não vou falar sobre isso, que é a questão que vai para além, né? A gente fala tanto sobre precedentes, né? Para além da questão indígena, tem uma questão dessa decisão que pode ser um precedente para diversas ações para controle de constitucionalidade de maneira geral daqui para frente, que tem a ver com a legitimidade, quem tem legitimidade para levar essas questões para o Supremo. Mas tem um motivo que eu não vou falar sobre isso, que o próprio Recondo já mencionou, que a Juliana escreveu sobre isso em 2014, recentemente, inclusive, num artigo, num dossiê que o Diego coordenou. Então, vou deixar para a Juliana, que é especialista sobre isso, dizer para a gente o que tem de mais importante aí. Olá, Tomás. Olá, Diego, Recondo. Essa questão da legitimidade ou da ampliação da legitimidade ou de quem pode levar ações para o Supremo no controle abstrato de constitucionalidade é muito importante. Ela é apresentada pelo ministro Barroso nessa decisão e ela pode, talvez, quem sabe, incentivar um novo momento do Supremo Tribunal Federal e uma virada jurisprudencial, né? A Constituição de 88, quando ela foi editada, ela já ampliou consideravelmente o número de pessoas que podem levar esse tipo de caso para o Supremo, né? Antes da Constituição era apenas o PGR e a Constituição faz uma lista bem ampla. E, na época, até tem um artigo do Diego que registra isso, os ministros do Supremo Tribunal Federal fizeram um lobby contra essa ampliação, preferindo que ficasse apenas o PGR como legitimado. Apesar da ampliação, o Supremo ele adota uma jurisprudência que é uma jurisprudência retroativa, né, que limita a interpretação dessas cláusulas mais abertas da Constituição, que colocariam mais gente para dentro desses procedimentos. Então, como o Recondo falou, a questão de classe, a entidade de classe, que poderia, a princípio, ser qualquer tipo de classe, é lida como classe econômica ou classe profissional. Isso acaba que várias organizações, por exemplo, organizações de consumidores, que tentam acessar o Supremo e são barradas. Até o precedente com relação a isso, é um caso de 92, lá já há votos vencidos contrários a essa interpretação restritiva, né? O próprio ministro Celso de Mello, junto com o ministro Célio Borges, os dois já são favoráveis a essa leitura
mais ampla e conseguiram ali no seu voto que a intenção toda da Constituição era ampliar e não restringir. E o Supremo faz outras restrições também, como, por exemplo, a questão da pertinência temática, né, que aplica a alguns desses legitimados, exigindo que eles tenham alguma justificativa a mais para estar se mobilizando com relação àquele tema. E, em razão disso, a gente viu, ao longo dos anos, vários casos que representavam interesses muito claramente ligados a certos grupos sociais, por exemplo, como a questão do aborto, com relação ao direito das mulheres, ou das uniões homoafetivas com relação aos LGBTs, que foram levados ao Supremo não pelos grupos em questão, mas por entidades que, de alguma maneira, serviam de intermediárias nesse processo, né? Porque elas eram necessárias, porque sem elas não seria possível ultrapassar essa jurisprudência restritiva. E aí a gente só pode pensar, imaginar e tentar levantar quais são as consequências, né, dessas barganhas que eventualmente precisaram ser feitas, ou até mesmo a questão da perda do protagonismo que essa jurisprudência restritiva tem acarretado. Já houve uma decisão em 2015 do ministro Marco Aurélio em que ele propõe a revisão dessa jurisprudência. O ministro Barroso, em 2018, deu uma decisão nesse sentido também, e agora talvez seja mais uma oportunidade, né, de colocar isso na mesa, porque, afinal, depende apenas do Supremo alterar a sua leitura da Constituição nesse sentido, ou atualizar, e, na verdade, colocar uma nova leitura que está em mais consonância com a própria Constituição com relação ao tema, né? E evitar um processo, digamos assim, de permeabilidade seletiva das suas vias de acesso, né? Se são vias de acesso que sejam abertas da mesma maneira para todos os grupos, e uma decisão como essa possibilita isso. Ju, mas eu tinha até uma outra coisa que que eu notei sobre isso, que também é uma área sobre a qual você escreve, que tem a ver com litigância e estratégia, né, em direitos fundamentais no Supremo. Porque é interessante que quando a gente olha para essa ação, né, essa DPF, você tem a articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB, como, né, requerente, primeira requerente, mas temos também o Partido Socialista Brasileiro, o Partido PSOL, o Partido Socialista de Liberdade, o Partido Comunista do Brasil, a Rede de Sustentabilidade, o Partido dos Trabalhadores, o Partido Democrático Trabalhista, né? A gente tem, enfim, diversos partidos cuja legitimidade é inquestionável para entrar com essa DPF. Então, claramente, tem aí uma litigância estratégia ocorrendo, né, tentando forçar um pronunciamento sobre isso, tentando avançar essa causa, mas tendo ali uma ressalva de que, se isso não acontecer, a ação não se perde. E eu fiquei pensando o quanto, por um lado, isso também permite silêncios de alguns ministros do Supremo. Alguns ministros talvez façam questão de se pronunciar sobre isso positivamente e negativamente, mas a gente poderia ter um silêncio, alguns ministros que digam, não vou me pronunciar sobre isso nesse momento, porque, afinal de contas, temos mais legitimados suficientes aqui para tocar nisso, o quanto isso talvez... Enfim, você que está acostumada com isso, é um trade-off complicado quando a gente entra em ações como essa, né? Enfim, queria ouvir um pouquinho de você sobre isso. Acho que você tem razão. Houve uma intenção aí, uma estratégia de forçar ou de tentar forçar essa mudança jurisprudencial com relação aos autorizados a propor esse tipo de ação, mas sem correr o risco de perder a ação, né? Em razão, ou assumir muitos riscos processuais que poderiam deixar a ação se perder. Acho que você tem razão, mas concordo que isso pode abrir margem para ministros do Supremo não se pronunciarem especificamente com relação a essa questão. Espero que não, mas essa margem está colocada. É interessante que o atual ministro Barroso, na época que era advogado e advogou nessas causas que eu mencionei, ele narra em obras suas, né, alguns detalhes sobre as estratégias adotadas, e justamente em uma das passagens, se eu não me engano, com relação à questão do aborto de feto anencefálico, houve essa discussão, seria o caso de tentar alterar essa jurisprudência e, segundo ele, o mérito já seria suficientemente complicado para acrescentar uma questão processual controversa. Então, eles foram atrás da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Saúde, que era claramente uma legitimada, de forma a que isso não fosse um obstáculo ou empecilho. Consideraram naquele momento, estrategicamente, que não era o momento de forçar as duas frentes, né? Mas de focar no mérito, que era a questão do aborto de feto anencefálico, e foi bem sucedido nisso na ocasião. Eu vou deixar o Diego esperando um pouquinho mais para falar, porque eu também queria fazer uma pergunta para você, Juliana. A gente pode ver, se essa jurisprudência avançar,
um pouco de redução do número de ADIs, ADPFs, ADCs de partidos políticos e a gente ir direto, então, para as pessoas e para as entidades que realmente estão lutando por aquela bandeira? Nesse caso foi, como o Tomás já mencionou, uma concertação de partidos junto com essa entidade que representa os povos indígenas para chegar ao Supremo. Mas será que a gente vai ver uma diminuição disso e quem realmente, o grupo social atingido, prejudicado, colocando sua cara e podendo falar em primeira pessoa e não como uma legenda política, vamos dizer assim, de aluguel, né? Porque assim, precisa dela para chegar ao Supremo. Será que a gente vê isso daqui a pouco, hein? Esse é um ponto bem interessante. Eu gostaria de ver isso, mas eu não sei se na prática em que medida isso vai se concretizar, até porque muitas vezes as organizações de representação de grupos vulneráveis ou marginalizados não têm uma estrutura que permita autonomamente a elaboração de uma petição desse vulto e talvez num espaço curto de tempo, né? Talvez requeira uma mobilização de recursos, inclusive pessoais, que leve mais tempo do que as condições que um partido político tenha. E, por outro lado, os partidos políticos têm incentivos para continuarem propondo essas ações, que é comunicar e veicular a adesão a certas agendas e certas pautas. Mas pode ser que haja um movimento nesse sentido, talvez até de se buscar parcerias e, pelo menos, se não eliminar os partidos políticos como protagonistas, que esse protagonismo seja dividido e que as pessoas representadas possam estar mais à frente, pelo menos publicamente à frente, porque muitas vezes estiveram nos bastidores, nesses casos que lhes são tão caros. Muito bom, muito bom. Diego, você, queria te ouvir também sobre essa decisão do ministro Barroso e suas repercussões. O que você tem a nos dizer? Beleza, Felipe. Oi, Tomás. Oi, Juliana. Essa é uma decisão interessante se você pensa nela como ela encapsula dois elementos geracionais sobre o Supremo, né? Primeiro, essa jurisprudência restritiva sobre quem pode ajuizar a DIN, ela faz a gente pensar no quanto o Supremo se transformou dos anos 90 para cá, né? Então, como o próprio ministro Barroso observa na decisão dele, né, nos anos 90, parte da razão oficial pela qual essa jurisprudência restritiva foi colocada no lugar seria, de acordo com alguns ministros da época, o medo de que haveria uma explosão de ações, né, de controle de constitucionalidade concentrado, uma explosão de ADIM sendo levados para o STF. Mas acho que tinha também a ver com uma cabeça diferente dos ministros daquela geração, né? Eram ministros que tinham uma concepção mais restritiva do que deveria ser o papel do Supremo, né, do tipo e da velocidade com que certos problemas políticos deveriam chegar ao tribunal, né, a frequência com que o tribunal deveria participar, justamente do tipo de decisão política que hoje essa decisão do ministro Barroso está sendo copartícipe, digamos assim. Então, essa é uma decisão que seria impensável por vários motivos no início dos anos 90, mas em parte porque era um tribunal que, em sua maioria, tinha uma concepção bem mais restritiva de qual o papel da instituição judicial na democracia brasileira. E essas torneirinhas, digamos assim, para você regular quem pode acessar o tribunal, no fundo, elas são maneiras do tribunal aumentar ou diminuir a chance de ter que se posicionar sobre certos problemas políticos, né? Então, esse elemento geracional, porque me parece que essas sucessivas tentativas ou sinalizações dos últimos anos, que a Juliana mencionou, né, de ministro criticando essa jurisprudência, eu acho que elas são o processo final de um arco de transformação de um tribunal que tinha concepções muito restritas com relação ao seu papel em 91, 92, que criou jurisprudência com base nisso. E essa jurisprudência é um legado que agora está sendo desmontado nos últimos anos, né? Então, o primeiro elemento geracional é esse, por contraste. Essa decisão ela nos diz muito sobre o quanto o Supremo de hoje é diferente do Supremo de 30 anos atrás. Mas ela também tem um componente geracional justamente no que ela sinaliza de desafio específico dessa geração de ministros e desse tribunal que a gente tem hoje. Desafios que os ministros de 30 anos atrás não enfrentavam, porque não se envolveriam com esse tipo de problema, com esse tipo de tema, nessas condições. Então, o problema que eu chamo a atenção, que o ministro Barroso também sinaliza um reconhecimento explícito na decisão e tematiza, é a questão do monitoramento de decisões estruturais desse tipo, né? Uma vez que você determina
que um problema dessa magnitude tem que ser enfrentado, um problema de política pública dessa magnitude tem que ser enfrentado em coordenação por diferentes instituições, o problema do dia seguinte você pode ter mandado todo mundo agir da forma que você considera que é constitucional, mas como é que você de fato garante que essas outras instituições, muitas delas, né, dentro do executivo, mas instituições diferentes muitas vezes, que precisam se coordenar para de fato entregar regras políticas, monitoramento dessas políticas, audiências públicas. Então, esse tipo de problema não aparecia nos anos 90 porque o tribunal não ousava se colocar na posição de determinar esse tipo de ação, correndo o risco de ser desobedecido. Então, hoje é uma outra época, o tribunal já se aventura por essas questões, mas passou a enfrentar o problema, então, e daí? Sim, você determinou que há, por exemplo, no caso da DPF 347, né, você determinou que é um estado de coisa inconstitucional no sistema prisional brasileiro. Mas, de lá para cá, o tribunal não voltou a esse tema. Há uma série de petições pendentes de julgamento que observam que diferentes ações e omissões de poderes públicos após essa decisão representam justamente o tipo de obstáculo que o tribunal teria que identificar e lidar com para resolver o problema do sistema prisional brasileiro, pelo menos para melhorar a situação do sistema prisional brasileiro. E o tribunal não voltou a esse tema, né? Ele simplesmente, até agora, no momento que gravamos esse programa, algumas dessas petições não foram apreciadas pelo tribunal, estão esperando há anos. E é interessante nesse sentido, né, se a gente pensa que um problema para um tribunal que quer fazer isso é se preocupar com o enforcement, como é que eu sei que os outros poderes vão cumprir o que eu estou determinando, como é que eu garanto que essa obediência vai acontecer. O ministro Barroso ele tematiza expressamente na decisão no momento em que ele indefere, né, o Tomás mencionou o indeferimento do pedido de remoção dos invasores das comunidades, né? Mas ao indeferir esse pedido, o ministro Barroso reforça que é dever da União equacionar esse problema das invasões e desenvolver um plano para lidar com isso. E aí ele afirma no fim dessa parte da decisão: se nenhum plano for desenvolvido a respeito da desintrusão, voltarei ao tema. Então, isso é uma sinalização de que o ministro está ciente do problema colocado por decisões estruturais, como a do estado de coisa inconstitucional e como essa agora. O que fazer no dia seguinte? Claro que isso é apenas a sinalização de que o ministro está ciente. Para enfrentar, de fato, esse problema, é preciso esperar para ver o que vai acontecer no dia seguinte, né? Eles vão voltar a esse tema em tempo hábil para verificar como essa decisão está sendo cumprida? E isso a gente vai poder acompanhar nas próximas semanas. Sobre isso, eu queria lembrar duas coisas rápidas, né? Então, sobre a questão da legitimidade, acho interessante chamar a atenção que é claro que é importante a ampliação da legitimidade ativa para essas entidades. Acho que isso é muito importante para a defesa dos direitos fundamentais, para a efetivação de direitos fundamentais do Brasil, especialmente considerando, né, que essas restrições foram inventadas, em certa medida, pela jurisprudência defensiva do próprio Supremo. Mas a gente tem que também sempre manter em mente que quando o tribunal faz isso, tem uma questão cultural. Vários ministros hoje são ministros que foram, digamos, partícipes e foram socializados nessa cultura de efetivação dos direitos fundamentais e tudo mais, né? O ministro Barroso é certamente um líder dentro desse movimento, mas que isso empodera o tribunal, né? A gente às vezes isso empodera as entidades, mas na verdade quanto mais casos, quanto mais temas chegam ao Supremo, mais poder o Supremo tem. O Supremo com frequência diz: a gente não busca, né? A gente não decide sobre o que a gente tem que decidir, a gente não nós temos uma posição passiva, né? É a sociedade que traz essas questões diante de nós. Mas sabendo que o Supremo não decide sobre tudo que levam para ele, o Supremo muitas vezes é silencioso sobre muitas dessas coisas, né? O Diego falou sobre o receio que eles tinham de serem forçados a se pronunciar sobre certas coisas, e por isso essa jurisprudência defensiva. Acho que com o tempo eles descobriram que eles não são forçados a se pronunciarem sobre o que eles não querem. E conforme eles descobrem que eles não são forçados a se pronunciarem sobre o que eles não querem, você não tem o outro lado dessa moeda. Fica apenas assim: quanto mais temas vierem para cá, melhor. Se a gente quiser decidir, a gente decide. A gente que se empodera, né? Tem um artigo
super relevante sobre isso, um artigo do Diego, inclusive, que o Diego não mencionou, que é o Poder Não é Querer, no qual ele trata, entre essas coisas, que discute exatamente que várias coisas que o Supremo não poderia fazer, ele aparentemente não queria fazer em um determinado momento. O Supremo de hoje, a gente às vezes talvez possa perguntar se querer é poder. Muitas vezes parece que quando ele quer fazer alguma coisa, isso basta para ele dizer que ele pode, né, se ele quer muito fazer aquilo. Só uma coisa, uma lembrança pontual da segunda parte que o Diego falou, que eu acho importante, sobre essa questão de incentivos, né? Lembrar que é verdade que o Supremo falou sobre essa questão, né, de estado de coisa inconstitucional no nosso sistema prisional, mas foi o ministro Barroso que liderou a abertura de uma tese, né, de que sobre a indenização desses presos não ser feita em dinheiro, né, a situação deles precisarem ser indenizados pela sua situação, por serem presos em situações subhumanas realmente, e ele meio que levantou uma tese lá de que em vez de ser feito em dinheiro, talvez isso fosse feito talvez por abatimento de dias de pena dessas pessoas, né. Isso teria, inclusive, por um lado, a ideia de que você não deveria tirar recursos do Estado, porque esses recursos do Estado seriam melhor empregados para melhorar a situação dos presos, isso era uma das situações. Em primeiro lugar, queria só lembrar que isso talvez diminua o incentivo do Estado de fazer algo, afinal de contas, abater dias de presos, de pena de preso não custa nada, literalmente, e isso pode diminuir os incentivos para que o Estado, de fato, faça alguma coisa em relação a isso. E é claro que para quem está nessa situação, e agora, durante a Covid, quem por estar nessa situação esteja ainda mais em risco, né, de saúde, em risco de contaminação, e não só de contaminação, mas de uma vez contaminado, de ter graves consequências a partir disso, certamente abater os dias de pena não é suficiente para melhorar a situação dessas pessoas. Eu queria só fazer uma observação ainda sobre o mérito dessa ação, que é super importante, né? É uma questão de direitos fundamentais muito grave, muito urgente, mas é uma pena que a decisão ela não tenha lidado com a Lei 14.021, que foi do dia anterior à decisão, né, de 7 de julho, que dispôs sobre as medidas de proteção para a prevenção do contágio e disseminação da Covid nos territórios indígenas, entre outras coisas, criou o plano emergencial para enfrentamento à Covid-19 nos territórios indígenas. Seja para discutir essa lei da perspectiva da inércia ou não inércia, ou da insuficiência das medidas sendo tomadas pelo poder público, seja para discutir os reflexos do posicionamento do Poder Executivo que se revelam nos vetos que foram feitos em inúmeros trechos dessa lei pelo presidente Bolsonaro. Né, vetos que foram justificados genericamente em razão da criação de despesa obrigatória sem demonstrativo de impacto orçamentário e financeiro. Quer dizer, isso considerando que o próprio Supremo já flexibilizou a lei de responsabilidade fiscal, a lei de diretrizes orçamentárias e a própria emenda constitucional do chamado orçamento de guerra foi aprovada. Então, parece uma justificativa de veto muito frágil diante de questões tão importantes. E teria sido interessante que essa decisão se engajasse, talvez, com essa legislação que foi promulgada na véspera. Os seus dispositivos e também os vetos trazidos pelo presidente da República. Eu queria que a gente passasse para o próximo tema, que é a decisão do presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, que converteu a preventiva contra o Fabrício Queiroz, investigado naquele suposto esquema de rachadinha dos salários dos servidores na Assembleia do Rio, no gabinete do Flávio Bolsonaro, né? Converteu a preventiva em prisão domiciliar. E, obviamente, foi uma decisão bastante controversa, a fundamentação, ou toda a decisão a gente não teve acesso porque está em sigilo, mas eu queria que a gente discutisse um pouco essa decisão, e eu queria começar por você, Tomás, para falar sobre esse habeas corpus, a decisão do Noronha, e fazer depois, a gente segue aqui para fazer uma comparação também com outras decisões dos tribunais sobre liberação de presos em tempo de pandemia. Ótimo. Bem, eu vou começar falando invertido, vou começar falando pelo contexto, né? Essa decisão ela existe dentro de um contexto, né, que existe uma decisão do CNJ, né, que determina a reavaliação das prisões provisórias
priorizando, nos termos do artigo 316, priorizando-se mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por crianças de até 12 anos, ou por pessoas com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência, ou que se enquadrem no grupo de risco, né? Tudo isso em vista da pandemia da Covid e o fato das pessoas estão expostas à contaminação, né? Então, diante dessa orientação do CNJ, digamos assim, diversas defensorias públicas em diversos estados têm entrado com HCs coletivos, pedindo que essas pessoas que estão nessas categorias fossem liberadas, né, ou transferidas para um regime menos gravoso, para que elas ficassem menos expostas a essa situação, né. Esses casos têm chegado ao STJ, esses casos têm chegado de diversas maneiras, e o que a gente tem visto com frequência é dois tipos de postura. Com frequência, na verdade, o STJ diz que não pode decidir porque não tem competência sobre aquilo, que só poderia decidir, não sendo sua competência, se fosse o caso de conceder de ofício, que não é o caso, segundo esses relatores, de conceder de ofício, e, portanto, que teria que esperar o trâmite normal. Mas quando essas decisões são analisadas chegando pelo trâmite normal, com frequência a orientação é de que isso tem que ser analisado caso a caso, que não seria simplesmente possível dar um HC coletivo liberando todas as pessoas que estivessem nessa situação. Então, eu acho que esse é um contexto em que, na prática, o que a gente tem visto é que o HC coletivo não tem sido uma maneira eficiente de conseguir a liberação dessas pessoas. E o que tem sido necessário para quem tenha o acesso, para quem tenha a possibilidade, é talvez num HC individual conseguir essa liberação. De novo, também não é todo mundo que consegue isso. E me chamou muito a atenção em relação a isso, eu acho importante a gente chamar a atenção, a existência nessa orientação das mulheres gestantes lactantes, né? Ou mães ou pessoas responsáveis por crianças de até 12 anos. Né? Porque a gente já tem a previsão, na verdade, de que essas mulheres não deveriam estar presas, a gente já tem um HC coletivo que determina a soltura dessas mulheres, daí depois disso a gente agora tem uma orientação do CNJ dizendo em vista da pandemia que essas mulheres deveriam ser soltas, e aparentemente daí a gente tem outro HC coletivo pedindo que elas sejam soltas agora ainda com mais motivo, e esses HCs coletivos não estão sendo concedidos, essas mulheres continuam, diversas delas continuam presas, imagina-se que talvez elas vão ter que entrar com HCs individuais, que com frequência vão continuar sendo indeferidos. Então, eu acho que a gente tem que chamar atenção para esse contexto, é nesse contexto que essa liberação ocorre, e é por isso que isso gera muita... uma posição, digamos assim, de estranhamento. Quanto a isso, eu queria chamar a atenção para que, se é verdade que a gente não tem acesso ao voto na sua inteireza, causou muita estranheza ter incluído, inclusive, nessa prisão domiciliar, né, essa conversão, a figura da Márcia de Oliveira de Aguiar, que é a esposa do Fabrício Queiroz, que está foragida, dado o seu estado de foragido, e diversos ministros do STJ, em off, aparentemente, pelas notícias que a gente leu, se manifestaram dizendo que isso teria sido absurdo, teratológico, uma vergonha muito rara, né, um disparate. Eu estou aqui usando aspas que a imprensa reporta sobre essas pessoas. Ministros que não falaram em on, aparentemente, porque eles, segundo, de novo, essas notícias, eles não queriam se manifestar publicamente porque podem vir a julgar esse caso. Né? Um ministro, inclusive, falou, um tema constante do nosso programa se há precedentes, pelo menos segundo um dos ministros em off, ele falou desconhecer precedente do tribunal para dar prisão domiciliar a um foragido da justiça. Então, dado esse contexto e dadas essas manifestações, eu termino apenas chamando a atenção para o fato de que se talvez seja sem precedentes, ou tenha muito poucos precedentes de uma decisão como essa, mesmo nesse contexto em que isso mostra pela tentativa da gente tentar dar efetividade a essa, apesar de tantas e tantas medidas, chamar a atenção que tem uma parte em tudo isso que, infelizmente, é muito comum e é muito recorrente em tudo que a gente analisa por aqui. O que a gente vê? A gente vê uma monocrática de um presidente no plantão, né? A gente vê uma certa seletividade no sentido de quem consegue e não consegue chegar até esse tipo de decisão, ter a possibilidade de ter esse tipo de decisão. A gente vê ministros falando com a imprensa, a gente vê esses ministros falando em off, e dizendo que falam em off porque podem vir a julgar depois, como se falar em off sobre um caso que pode vir a julgar não fosse um problema, e a gente tem uma grande incerteza sobre se quando
passado o recesso, o relator desse caso se pronunciar sobre isso, se ele vai reverter a decisão do presidente, que só deu essa decisão porque é recesso e ele tem o poder de analisar essas medidas urgentes. E em tudo isso, a importância do tempo. Enquanto isso, o tempo passa, muita coisa pode ser afetada nesse inquérito, nessa ação, pelo passar do tempo, mas eu chamaria atenção para todos esses elementos que se juntam, e esse caso parece ser um microcosmo de vários dos problemas e várias das questões que às vezes incomodam no processo decisório de tribunais superiores, no caso do STJ. Diego, antes de passar a palavra para você, eu só queria lembrar que a própria defesa que atua nesse processo no Rio de Janeiro disse que não precisaria recorrer e esperaria o recesso para acionar as instâncias superiores, não para menos. Isso foi feito agora e com um resultado positivo. Diego, por favor. Felipe, para reforçar um pouco essa observação do Tomás, né, de uma relativa excepcionalidade dessa decisão no contexto atual, eu queria chamar a atenção para um estudo em andamento de 3 professores, a Natália Pires Vasconcelos, do INSPER, a Maíra Machado e o Daniel Wang, da FGV de São Paulo, que foram olhar como que o TJ de São Paulo estava reagindo, incorporando em decisões, em pedidos de réus presos ou de pessoas já condenadas e cumprindo pena, em que havia alegação de Covid, né, eles foram olhar esses casos para ver como que o TJ vinha respondendo, o TJ de São Paulo, a esses casos, considerando a edição da resolução, da recomendação do CNJ, né? E é interessante, embora os resultados ainda vão ser publicados, um texto curto dos autores na revista 451 dá alguns dados já interessantes, né, para a gente fazer essa comparação. Então, de quase 7 mil casos, né, 6.781 casos, 88% deles o pedido foi negado. E não há variação entre esses casos com relação ao fato de ter citado ou não a recomendação. Eles não conseguiram identificar nenhuma correlação entre citar a recomendação e atender o pedido de soltura ou não citar a recomendação e negar. E é interessante que, se compara isso com estudos anteriores, o que eles apontam é que parece que isso tem mais a ver com uma taxa normal, funcionamento normal da Justiça de São Paulo com relação a esses pedidos, do que com o período específico da Covid, né? A princípio, a hipótese de que a recomendação não parece ter tido grandes efeitos sobre o comportamento dos juízes nesse caso. E é interessante também, um outro dado que permite a gente explorar preliminarmente, de que, bom, mas então vamos olhar para as pessoas que estão em grupos de risco, né? E mesmo nos casos de grupo de risco, que eles identificam dentro desse universo, 5 ou 6% mais ou menos conseguiram sair da prisão, né, por autorização do TJ de São Paulo. E eram casos de pessoas com diabetes, hipertensão maiores de 60 anos, HIV, e ainda assim um percentual muito pequeno conseguiu o tipo de benefício que a recomendação do CNJ parece sugerir que os juízes considerem no contexto do coronavírus, né? Então, é interessante imaginar, é claro que isso é sempre um debate delicado, né? Não é porque, em outros casos, a recomendação não está sendo seguida que ela não deveria ser considerada num caso concreto específico, né? Tem que tomar decisão com base no que são os critérios jurídicos corretos e adequados àquele caso. Mas é interessante pensar nesse contexto, o que a gente sabe até agora, embora os dados sejam preliminares, e eu, pelo menos, tenho conhecimento dessa pesquisa no caso de São Paulo, é bastante excepcional que alguém nessa situação consiga esse tipo de benefício judicialmente. Eu queria aproveitar para lembrar um pouco de como é que tem sido essa atuação do Supremo com relação a essa questão do sistema carcerário, das prisões e da Covid, né? O Supremo teve várias oportunidades de se manifestar sobre isso e, em regra, apenas reiterou a recomendação do CNJ, não indo além dela, né? Lá em março a gente teve uma ação que questionou essa recomendação de relatoria do ministro Gilmar. Ele indeferiu a inicial, mas ele registrou lá que a recomendação não fazia nada além do que
trazer as normas que já estão previstas na legislação penal, na legislação processual penal, em outras normas. Depois a gente teve uma liminar do ministro Marco Aurélio na ação sobre estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário, né, que foi levado ao plenário e lá ele foi derrotado. O ministro Marco Aurélio tinha proposto uma série de medidas que iam além da recomendação do CNJ, mas a maioria, ele foi acompanhado pelo ministro Gilmar Mendes, mas os demais se posicionaram apenas reiterando, mais uma vez, a recomendação do CNJ. Então, de alguma maneira, a proposta do Marco Aurélio previa um papel mais ativo, além de enumerar mais hipóteses, um papel mais ativo dos juízes de execução penal, que sugeria uma espécie de mutirão, ou pelo menos foi assim como o ministro Alexandre de Moraes colocou. A gente teve também, na semana passada, um habeas corpus coletivo para levar para a prisão provisória, conceder a liberdade provisória ou autorizar a prisão domiciliar para grávidas e lactantes. O relator era o ministro Fux. Também ele disse, não conheceu do habeas corpus coletivo, mais uma vez frisou que a questão era a observância da recomendação do CNJ. Então, quer dizer, o Supremo ele se ateve àquilo, né? Ele não foi além, talvez não tenha expressado muito vocalmente a sua preocupação com essa coisa, sendo que é um cenário muito grave, né? Existe uma ação pendente de julgamento de relatoria do ministro Celso de Mello, a DPF 684, que justamente discute a questão das providências para evitar Covid no sistema prisional, e ela traz um monte de dados mostrando como a recomendação do CNJ não está sendo cumprida, e dados também com relação ao avanço da Covid nesse ambiente, por exemplo, de que a taxa de letalidade entre presos seria 5 vezes maior do que fora das prisões, o que é muito sério, e que essa questão afetaria não apenas as pessoas encarceradas, mas também os agentes penitenciários, e trazem diversos casos em que essas pessoas teriam sido infectadas. Então, é interessante pensar que essa ação é exatamente sobre isso, que poderia expandir esse entendimento e talvez expandir isso que foi considerado excepcional e seletivo quando aplicado ao Queiroz para os demais presos e presas que passam por essa situação, em situações muito piores dentro do sistema prisional brasileiro. E Juliana, então sobre isso, só complementando, eu queria chamar a atenção para, em toda essa questão do Covid, com frequência a gente tem visto a dificuldade do judiciário, como em outros temas de política pública, né, diante às vezes de pedidos que exigem que ele determine que outros poderes façam algo, né, que o executivo faça algo, que o legislativo faça algo. E uma coisa que chama atenção na questão prisional é que, né, usando a expressão do ministro, a gente está diante de casos em que, de fato, tudo que você precisa é de vontade, caneta e tinta, né? Porque alvará de soltura é uma das coisas que juízes podem fazer eles mesmos e que não depende de ninguém. A ordem precisa ser cumprida, claro, mas não precisa ser construída barreira, não precisa ser construído hospital, não precisa de mais recurso público ser direcionado, simplesmente precisa soltar aquelas pessoas que o judiciário determinou soltar. Então a gente está diante de algo que está dentro da competência do judiciário, não é à toa que o CNJ passou recomendações sobre isso, que tem tudo a ver com a sua competência, né? Todos os presídios têm, inclusive, juízes corregedores, mas, além de tudo, dentro de algo em que a efetivação das suas decisões, se isso é uma preocupação que o tribunal tem com razão, é algo em que essa preocupação não aparece. Né? Determinada a soltura, o que se espera, apesar de, às vezes, a gente não ver juízes inferiores cumprindo essas ordens, mas se você tiver uma ordem direta do Supremo, o que se espera é que, determinada a soltura, esses presos seriam soltos e estariam, portanto, que preenchem esses requisitos que o próprio CNJ estabeleceu, eles estariam soltos e não seria necessário confronto, digamos assim, com o legislativo ou com o executivo. Antes da gente passar para um outro ponto, só lembrar também da atuação do ex-ministro Sérgio Moro como ministro da Justiça no início da pandemia, relativizando o problema do contágio dentro dos presídios. Nós estamos vendo as defensorias públicas tentando fazer o trabalho com grande dificuldade de convencimento no judiciário da situação grave, e algumas situações, vendo o defensor público de Minas, num debate com Rafael Rafaeli, da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, mencionando que há situações, por exemplo, em presídios de Minas, no interior, com 80% de contágio dentro do presídio, e já com uma morte de um
preso, que estava há 2 anos por porte de uma quantidade pequena de maconha. Mas vamos passar para o próximo ponto, que é o nosso webinar. Se encerrou nessa semana, foram 4 webinars seguidos sobre Celso de Mello, suas decisões, seu perfil institucional, um webinar na parceria do Jota com o INSPER. E eu queria te ouvir, Diego, a sua avaliação que você faz desses 4 dias foi, eu ressalto isso, um formato inédito, né? Porque a gente vê sempre um ministro, quando se aposenta, ou ele se torna imediatamente alguém para quem ninguém mais faz crítica, ou sobre o qual ninguém mais faz crítica, e também acho que falta um pouco de avaliação sobre o seu legado, né? Sobre o seu perfil decisório. Então, a gente tentou suprir um pouco essa lacuna. Felipe, acho que a aposentadoria do ministro Celso de Mello é a oportunidade perfeita para destacar a falta que faz a gente analisar esses padrões decisórios do tribunal e as transformações pelas quais o tribunal passou, independentemente disso ser um juízo sobre o ministro em si, né? Em termos o que ele representou para as transformações do tribunal e como que entender o que ele fez ajuda a gente a entender o que é o Supremo, no que o Supremo se tornou e os desafios pelos quais a instituição passa. Acho que a gente conseguiu combinar nesses webinários todas essas dimensões diferentes de análise. Então, por exemplo, esse tópico que a gente estava discutindo agora, né, sobre a legitimidade ativa, por exemplo, como a Juliana apontou na fala dela, já no início dos anos 90, o ministro Celso de Mello já tinha sido vencido, né, numa discussão relativa a quem poderia propor essas ações. Esse é um dentre tantos outros temas em que esses ministros recém-indicados ao tribunal, após a nova Constituição, né, destaco 3 aí, Paulo Brossard, Celso de Mello e Sepúlveda Pertence, que eles chegaram e houve um contraste muito claro entre essa nova geração e os ministros que estavam lá, mesmo os ministros que já haviam sido indicados após a eleição do presidente Sarney, né, após a posse do presidente Sarney, após a morte de Tancredo Neves, você vê uma diferença significativa entre os ministros que chegam após 88, né, talvez marcando aí, como o Tomás colocou, né, eram ministros, Sepúlveda Pertence, Paulo Brossard eram ministros mais sênior, digamos assim, mas o Celso de Mello era um jovem, era um ministro que estava envolvido com a elaboração da Constituição e que viveria boa parte da sua vida profissional já sob a égide da Constituição nova. Então, são ministros que se associam de uma maneira mais clara a essas novidades da Constituição, com mais agressividade, do que os ministros que já estavam lá. E o Celso de Mello, especificamente, sempre teve como um dos grandes temas dele, né, sobre o qual ele fala sempre, em praticamente todas as decisões monocráticas, em votos né, inquérito ADIM, DPF, recurso extraordinário, habeas corpus, você vai encontrar o Celso de Mello respondendo a seguinte pergunta: o Supremo teria poder para fazer tal coisa? O Supremo poderia fazer isto ou aquilo? Ele sempre se coloca essas perguntas sobre o papel do Supremo, ele sempre destaca a importância do papel do Supremo e sempre responde afirmativamente: sim, o Supremo poderia fazer. É raro encontrar um caso em todo esse período em que o ministro Celso de Mello vai dizer, em tese, o Supremo não pode fazer isso. E claro que, se a gente acompanha as transformações do tribunal, como nós discutimos no evento, essa é uma posição que não aparecia muito nos anos 90, aparecia como palavra, mas não como exercício concreto de poder, né? Aquele não era o tribunal que ia usar esse poder que o ministro Celso de Mello descrevia em toda a sua plenitude, mas as coisas mudaram bastante de lá para cá. Mas não mudaram tanto a ponto da gente ainda não ver essa distinção, que foi um tema que apareceu em várias das falas, né? Entre as decisões concretas e a atuação, digamos, do ministro Celso de Mello na construção do papel do Supremo e nesse imaginário do qual é a tarefa do Supremo Tribunal Federal na democracia brasileira. Eu achei bastante interessante também a oportunidade que a gente teve de discutir com pessoas de formações muito diferentes, né? A gente tinha representantes da advocacia, jornalistas, professores de direito, cientistas políticos, cientistas sociais. Foi bastante variado. Uma juíza também, né? Uma juíza também. Sim, uma juíza, uma defensora pública. A gente, eu acho que
seria interessante pensar, e aí retomando, para eu concluir o ponto que você levantou, que isso não é uma homenagem à figura do Celso de Mello, que merece, né, homenagens pelo tempo que passou no tribunal, pelas decisões importantes que participou, mas esse é um evento de reflexão. É um evento de reflexão sobre o que significa a aposentadoria do ministro, que foi tão importante em tantos casos e que acompanha essas transformações todas do tribunal, desde ali dessa vanguarda do pós-constituinte até os dias de hoje. É uma oportunidade rara. Poucos os ministros do Supremo são ministros dos quais a gente poderia dizer isso, né? Que a aposentadoria desse ministro marca o fim de um processo de transformação, marca a conclusão de uma era. Isso é algo bastante raro e é muito importante que a gente aproveite essa oportunidade para essa reflexão. E como ponto final, inclusive desses eventos, Diego, a gente vai publicar nos próximos dias no Jota uma lista das principais decisões do ministro Celso de Mello, uma lista que foi feita pelo próprio ministro Celso de Mello, com os votos que ele considera os mais importantes nessas mais de 3 décadas de atuação. E agora vamos para a parte final do nosso programa, e aí hoje nós vamos ter um único assunto como decisão da semana. A gente sempre escolhe um personagem, uma decisão, um fato da semana. Hoje nós temos, evidentemente, a decisão do presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, de determinar que a Lava Jato do Paraná e as outras forças-tarefa encaminhem para a PGR todos os dados de suas investigações. E eu queria te ouvir, Diego, voltar a você para a gente falar um pouco sobre essa decisão e depois passar a palavra para Tomás e Juliana, não necessariamente nessa ordem. Felipe, essa decisão tomada ontem, ela exigirá um programa inteiro em algum momento, né, e os desdobramentos dela. A gente vai ter que falar sobre isso com mais detalhes mais para frente, pela simples razão de que esse é um daqueles casos em que, embora haja um debate estrutural que já é difícil e importante, né, por exemplo, quais os limites da atuação de forças-tarefas, qual a relação disso com ideias do promotor natural no funcionamento do Ministério Público, os limites da independência funcional dos membros do Ministério Público. Esses são debates recorrentes, antigos, delicados, que têm que ser pensados com calma. Essa decisão ela acaba atravessando vários desses debates de uma vez só. E aí vem o ponto que torna o caso particularmente complicado, além do debate estrutural. É que esse é um contexto difícil, é um contexto delicado, porque nós temos, no caso, um procurador-geral da República que, nos últimos meses, digamos, não se destaca pela sua independência com relação ao executivo. Então, isso acaba sendo isso não é uma decisão que diz respeito apenas a relações puramente internas dentro do funcionamento do Ministério Público, né? Essa decisão tem que ser pensada e discutida no contexto da relação do topo do Ministério Público com a presidência da República também. Então, esse é um problema que a gente vai ter que pensar com calma e é um desses casos em que os detalhes importam muito, né? Não é saber se você é contra ou a favor a ideia de força-tarefa, é saber como isso foi feito e vai ser feito exatamente nessas decisões. A decisão do ministro Toffoli me parece bastante abrangente, então a pergunta que eu gostaria de ver respondida nas próximas semanas é o quanto que o Supremo vai comprar um tratamento tão abrangente assim, né, de liberar todos os dados, divulgar todos os dados, e o quanto que a gente não poderia ganhar tendo uma discussão mais focada em detalhes, né? Como, quando, por que razões, em que regras, dentro de que regras essas coisas, esse compartilhamento de informações pode acontecer. Então, sobre isso, acho que também de novo, falar um pouco de contexto, né? Chama a atenção que a gente está falando de um contexto de desconfiança, né? A gente estaria diante de um PGR que parece não ter confiança nos outros promotores, das outras instâncias, pedindo esses dados.
e promotores de outras instâncias que parecem não ter muita confiança na PGR, ou pelo menos são críticos da necessidade de compartilhar esses dados. A gente tem um contexto que é o contexto de algo que a gente já discutiu aqui também, que é o contexto do foro, né? Por que a Lava Jato gera essa questão? A Lava Jato gera essa questão pelo fato de que ela ocorre de maneira múltipla, em múltiplas operações que são todas relacionadas né, e chamadas de maneira ampla de Lava Jato, em diversos estados, em diversos juízes e promotores de primeira instância, em tribunais regionais e tribunais de justiça, e, é claro, no STJ e no Supremo, e essa divisão gera uma certa independência, cada um desses núcleos trabalhando com uma certa independência. O que você imaginaria numa instituição que estivesse funcionando de maneira azeitada, digamos assim, seria que o compartilhamento de dados ocorreria de maneira natural, sempre que isso fosse benéfico, gerasse, né, digamos, relações positivas e eficiências. O que a gente vê, às vezes, é que, de fato, a primeira instância, né, e a gente viu isso nos últimos anos, vai além, digamos assim, dos limites de sua competência, considerando certas pessoas que teriam foro em outras instituições, ou às vezes propositalmente deixa, né, de lado, não inclui ostensivamente essas pessoas, exatamente para preservar aqueles casos na sua jurisdição, e isso geraria, então, assim, tem um contexto, eu diria, de desconfiança interna, e é algo que a gente tem falado bastante aqui. A gente falou bastante de desconfiança entre instituições, mas desconfiança do judiciário em relação ao executivo, né, do judiciário na decisão do ministro Barroso sobre o executivo como não se confiando no executivo como sendo um protetor de interesses de povos indígenas, dado a sua antipatia, por exemplo, não se confiando nele, abre-se um espaço para mais ativismo. O que a gente vê aí parece ser uma certa desconfiança interna, né, ao mesmo tempo em que, é verdade, a pergunta que se coloca não é simplesmente respondida pela hierarquia, né? O fato do PGR ser o chefe do executivo certamente daria muitos poderes, muitas competências, muitas funções administrativas, certas competências exclusivas, né? Só o PGR atua, né, no Supremo Tribunal Federal especificamente, mas isso não significa que todos os dados, todas as informações de todas as operações ocorrendo no Brasil deveriam ser passadas para ele. Existe um ônus de justificação, porque, né, você geralmente só teria que justificar por que você precisa daquela informação, dado que ela é uma informação sigilosa. Assim como, usando uma analogia, talvez não um pouco, uma analogia que faça sentido, todos os processos que correm em segredo de justiça pelo Brasil, né? O presidente do Supremo Tribunal não tem por que pedir acesso a qualquer processo que corra em sigilo de justiça no Brasil, simplesmente porque ele é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Teria que, de fato, ter alguma competência específica, ou necessidade específica dele ter esses dados para julgar algo que esteja diante dele e que seja a sua competência. Lembrando até, Tomás, fazendo uma referência ao que você mencionou, que o próprio presidente Dias Toffoli, naquele caso do COAF, em determinado momento, numa decisão que foi interpretada como um pedido para que todas as investigações, todos os dados de operações que o COAF investigasse fossem franqueados a ele, houve uma grita geral, inclusive do Ministério Público, né? E agora, só para lembrar também um ponto, como nasceu a Lava Jato, e eu me lembro que quando ela começou, eu conversei com o ex-procurador-geral da República, Antônio Fernando de Souza, que fazia uma diferença entre o começo da Lava Jato e o começo da investigação do Mensalão. Ele dizia que no Mensalão, ele pediu para que toda a investigação subisse e ele decidiria o que ia ser investigado nas instâncias inferiores. E o que o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, fez foi o oposto. Jogou tudo para baixo e, se algo tivesse que subir, as instâncias inferiores mandariam para ele. Agora parece que o Aras faz um movimento completamente diferente. A gente vai passar, sem dúvida nenhuma, por um revisionismo da Lava Jato nas próximas semanas, nos próximos meses, a partir da gestão do Augusto Aras. Eu queria agradecer a vocês mais uma vez. O Sem Precedentes vai tirar uma pausa, junto com a pausa do Supremo e do STJ. E, é claro, no plantão, se tiver alguma coisa importante, a gente pode voltar, mas, ao contrário do Supremo, aqui a gente não faz... ao contrário do Supremo e do STJ, não tem tanta brecha. 2 semanas de folga para todo mundo, inclusive para os nossos ouvintes. Tomás, obrigado. Diego, Juliana, a gente volta então, em 2 semanas. Eu que agradeço. Então, até mais, gente. Até mais, Juliana. Os sentidos que nós estamos atravessando,
para um conjunto de ideias consensuais que possam impulsionar o país.